Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, nesta primeira semana do Advento, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje que nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 7, versículo 21 e os versículos de 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a nossa meditação nesta primeira semana do Advento, este tempo que, como temos recordado ao longo de toda esta semana, quer nos preparar para celebrarmos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também nos recorda a sua segunda vinda, quando Ele virá mais uma vez, portanto, para julgar vivos e mortos. E hoje vemos este convite bastante claro da parte do Senhor, para que nós possamos procurar viver e praticar a sua vontade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. E faz isso usando um comparativo bastante familiar naquela época, a construção. Nós hoje temos várias técnicas de construção que nos permitem em algumas vezes construir até mesmo sobre a areia. Mas nós todos sabemos que se a casa ela não tem uma base firme, a sua ruína já está planejada basicamente. E é desta imagem que o Senhor fala dizendo que aquele que ouve a sua palavra, mas não a põe em prática, está construindo a sua casa sobre a areia. Está lançando as bases, mas sem o fundamento necessário. E é com isso, então, que o Senhor nos convida, de fato, à prática da sua palavra e nos convida à vigilância, a estarmos atentos ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa caminhada, para que, de fato, estejamos praticando aquilo que é o ensinamento do Senhor, para que, de fato, possamos colocar a vontade de Deus, a vontade do Pai, em prática em nossas vidas, de modo concreto, de modo bastante familiar, de modo bastante firme, é justamente depositarmos, colocarmos os alicerces, as bases da nossa vida sobre o Evangelho de Cristo, sobre a Palavra de Deus. É isso que Ele hoje nos convida quando nos diz que não basta dizer Senhor, Senhor para entrarmos no reino dos céus, mas é necessário termos esta firme disponibilidade por colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. E assim nós entendemos de fato o que o Senhor vem nos ensinar. A vida do cristão deve ser um reflexo da pessoa de Cristo. A vida do cristão não pode ter meias tintas. A vida do cristão não pode ter uma vida dupla, como se eu fosse uma pessoa estando na igreja e uma outra pessoa quando estivesse fora da igreja. Não, a palavra de Deus deve ser o sentido da nossa vida e a base firme sobre a qual nós construímos o nosso viver. É por isso que temos esse convite forte, contundente da parte do Senhor, para que possamos dia a dia praticar a vontade do Pai que está nos céus, de modo então que sejamos convidados também a participar do seu reino. Assim, hoje, nós somos convidados a construir a nossa casa sobre a rocha firme da Palavra de Deus, ouvindo a Cristo, praticando o seu Evangelho,
praticando a sua palavra, procurando fazer presente em nossas vidas a vontade de nosso Pai que está nos céus, para que assim possamos verdadeiramente participar, como nos recorda o Senhor, da glória do reino dos céus. Oremos. Despertai, Senhor, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.